O Saúde em Dia recebe hoje o Dr. Carlos Tawil, que é neurologista e é o responsável técnico pela unidade do sono da Sinapse, da Clínica Sinapse, e é também da Oncoclínicas. Bem-vindo, Dr. Tawil. Obrigado, E a mãe. gente vai falar sobre sono, né? Sim. Quem nunca teve problema com sono? Uhum. O mais simplesinho talvez seja a insônia, não sei. Exato. Mas no seu consultório, quais são os principais distúrbios que os seus pacientes falam e o que mais contribui para o desenvolvimento desses distúrbios mais comuns? Tá ótimo. Bom, uma pergunta muito boa. O mais frequente problema são problemas respiratórios do sono. A roncopatia, que são os roncos, e podendo vir ou não associado à apneia do sono. O que é a apneia do sono? É quando o indivíduo está dormindo, ele não, ou por uma roncopatia, ou por uma obstrução, ou por uma pressão maior do abdômen em cima dos pulmões, de qualquer forma, ele não oxigena bem esse sangue chega no cérebro com baixo nível de oxigênio, e isso acarreta muitos problemas. Porque o cérebro, ele tem, vamos dizer, detectores de que não tem muito oxigênio. Então, ele muda até, então ele avisa, de uma certa forma, o coração de que está pouco oxigênio e faz que isso todo pelo sistema nervoso autonômico faz com que o coração aumente o batimento e a frequência, e isso acaba aumentando a pressão do indivíduo a longo prazo. Isso tudo no ronco? Isso tudo no ronco. Na apneia. Podendo, em casos mais extremos, aumentar tanto a pressão que o paciente acaba tendo um derrame dormindo. Que isso? Exatamente, porque você tem mecanismos também, quando aumenta a pressão, a circulação do cérebro tenta fechar aquilo para não explodir o vaso, porque está aumentando a pressão e acaba tendo isquemias, etc. Um outro problema, o cérebro consome, tanto de dia como à noite, oxigênio e glicose, né? Porque à noite você, num sono reparador, um sono normal, você normalmente sonha, você entra em sono REM, que é o sono dos movimentos oculares rápidos. Esse sono mais profundo, ele exige oxigênio porque o cérebro trabalha áreas que não trabalham durante o dia. Sim. Então, a questão é, se o cérebro precisa de oxigênio, não tem oxigênio, o corpo tenta suprir de alguma forma. Agora, se isso fica uma coisa crônica, se o indivíduo não vai procurar ajuda, não vai tratar, o que acontece é que o cérebro começa a envelhecer mais rápido. Normalmente, ou normalmente não, tem gente que tem apneia, ronca muito, e só vai saber quando tem uma apneia, por exemplo. Exatamente. Não percebe. Nem todo mundo que ronca tem apneia. Tá. Porque o ronco é muito mais frequente. Tá. Então, para isso você tem um exame de polissonografia, a gente realiza na nossa unidade, tem várias unidades aqui no Distrito Federal que fazem. A pessoa passa a noite lá, né? Passa a noite. Bem legal, é bem importante. Ou existem já aparelhos mais modernos de monitoramento que detectam assim com um detector de oxigênio preso no pulso ou no dedo, enfim, que já detectam essa oxigenação do sangue durante a noite. Mas não é tão completo que nem a polissonografia, né? Mas uma coisa que eu queria complementar é que, cronicamente, esse paciente pode ficar até com transtorno cognitivo, podendo ir até desencadear demência, etc. Era a minha pergunta agora. Em que a qualidade, a falta de qualidade do sono pode impactar no desempenho cognitivo? Era essa exatamente a pergunta. Totalmente. Bom, todo mundo sabe que quando não dorme bem à noite,
A pessoa acorda com mau humor, meio lesa, né? Assim. mas com pavio curto, fala a pessoa está irritada. E a outra questão é que ela fica com os brancos, né, da falta de memória, principalmente a memória que a gente chama de memória de trabalho, working memory, que é essa memória do dia a dia, de você, enfim, estar aqui e lembrar de um fato que ocorreu há 5 minutos e voltar na conversa, etc. Essa memória é muito comprometida e pacientes que têm um problema mais grave começam a comprometer também a memória que a gente chama memória das atividades práticas, por exemplo, dirigir. Entendeu? Às vezes a pessoa está dirigindo, ela não sabe mais como engatar a marcha tal, e é um motorista de vários anos. Por quê? Às vezes não dormiu bem, Nossa, etc. pode virar um problema sério. Pode virar um problema sério. Não dormir bem não é só você dormir no volante que dá. Ele pode dar vários problemas. A pessoa pode entrar na contramão sem estar percebendo. Então, uma falta de atenção bem intensa e um problema no humor, principalmente. Eu percebo que gente que dorme pouco fica meio... E cronicamente isso dá um transtorno emocional, até psiquiátrico. E por falar em transtorno emocional, existe alguma relação, claro que existe, o senhor acabou de dizer, entre o distúrbio do sono e outras condições neurológicas como epilepsia e outras doenças neurodegenerativas, Alzheimer, esclerose múltipla? Existe alguma relação? Sim, porque o sono, ele é um fenômeno natural, inerente não só ao ser humano, a todos os animais também, etc., que é um tempo de um reequilíbrio do cérebro. Quando a gente fala um reequilíbrio, não é só o reequilíbrio das ideias, da memória, mas um reequilíbrio de toda a parte neuroquímica do cérebro, sim, dos neurotransmissores, de substâncias que comunicam uma célula e outra, imunológicas, por exemplo, linfocinas, citocinas, que estão também dentro do cérebro. Também o cérebro, durante o sono, você tem uma limpeza mesmo de catabólitos. Obrigada, meninas. Em relação... Chegou um cappuccino, daqui a pouco a gente toma. Opa, obrigado. Sim. Então, voltando ao ponto, isso é bom para retomar a memória, etc. Esses intervalos. Mas voltando ao ponto, então, e tem uma limpeza, existe um sistema que chama sistema linfático, que é o líquor, né, que é aquele líquido que banha o cérebro, etc., ele acaba sendo filtrado durante a noite. Então, ele faz um movimento contrário, ele leva esses catabólitos para fora, para o sistema vascular, e depois esse sistema vai mandar para o rim, para o intestino, enfim. E esse sistema faz essa limpeza durante o sono. Se a pessoa não tem um bom sono, tem um sono com uma arquitetura toda atrapalhada, ou não dorme por privação, ou força estudar, ou toma estimulantes, isso atrapalha. O que acontece é que esse sistema começa também a não funcionar bem. E cronicamente isso já está provado. Esse sistema não funcionando bem, ele tem uma relação direta com demência, entre elas demência de Alzheimer e outros tipos de demência. Então, por aí você vê que, né, fisiologicamente é fundamental. Agora, você ficou estudando para uma prova um dia na semana. Sim, isso aí é um isso o corpo acaba recuperando, não é essa questão. É a recorrência que exatamente. Agora, esses casos assim, até extremos, que eu mencionei aqui, mas, por exemplo, a insônia é muito mais comum do que a gente pensa, né? Sim. Hoje em dia, mais do que ontem, claro, do que o século passado, suponho, por tudo, pela rapidez da informação, pelo relacionamento, que às vezes é superficial, outras vezes é profundo, e a gente não se perde no meio disso tudo. Como ela se dá, né? Se é um único fator, mas especialmente por isso, para isso tudo que o senhor tem falado,
que a gente tem que fazer para ter uma boa qualidade de sono? Bom, Mônica, ótima pergunta. A primeira parte eu vou responder com um outro fator importante, se a gente comparar 30, 40 anos atrás e agora. Por exemplo, a gente está aqui, a gente não está em contato com a luz solar. Antigamente, as pessoas tinham muito mais contato com a luz solar, então essa questão da luminosidade, principalmente a luminosidade natural, não essa luz branca e mesmo a luz amarela que a gente está submetido, esse contato, ele ativa uma glândula no cérebro, chama glândula pineal, e ela faz parte de um controle, esse controle do ciclo sono-vigília, de liberação de neurohormônios, etc. Então, por isso que o sono dos nossos antepassados, os sonos dos antigos, eram muito melhor, porque eles tinham mais essa relação com a luz solar. Sim. Então, a atividade era mais externa, interna, no inverno mais interna, no verão mais externa, mas não tinha tanta atividade dentro de edifícios, de prédios, como tem agora. Imagina no polo, aqui tem 6 meses noite, 6 meses dia. Sim, como é que... as populações são adaptáveis a isso, mas a luz solar ela é muito importante. Então, é importante, principalmente para quem tem problemas com o sono, você fazer um passeio ou pela manhã ou no final da tarde, antes do sol cair, ter esse contato com a luz solar, por várias outras razões também, mas também por essa razão da questão de estimular a glândula pineal. Que isso é importantíssimo no controle total do sono. E voltando às outras doenças que você falou, por exemplo, se um paciente epilético com epilepsia, que tem convulsões, fica com privação de sono, ele vai ter crise. Mesmo ele tomando o melhor remédio do mundo, porque o sono também ajuda a estabilizar o cérebro, estabilizar as membranas. Isso, e o que eu perguntei foi, pegando todos esses espectros, o que nós podemos fazer, além da questão da luminosidade, para uma melhor qualidade de sono? Tipo, jantar de noite não é bom, barriga cheia, álcool. Então, a gente chama de todas essas medidas de higiene do sono. Então, além da questão da luminosidade, muito importante a atividade física, que você tem uma relação de liberação também de hormônios que são estimulados por substâncias que saem da atividade muscular mesmo, a gente chama de miocinas, ativa o cérebro, mexe nos neurohormônios e mexe em hormônios que regulam o sono. Além disso, tem essas medidas gerais de higiene do sono. Bom, a primeira que eu sempre falo para os nossos pacientes é a relação com as telas. Você precisa ter muita disciplina. Não adianta você ficar avançando, cansado, avançando todas as noites, olhando ou mensagens, ou um filme, ou Instagram, ou coisa. Eu estou descansando vendo imagens, eu estou vendo dancinhas no Instagram. Não, isso tudo, só o estímulo luminoso, a área do cérebro da visão é muito grande, o lobo occipital é um dos maiores que a gente tem. Quando você tem esse estímulo por tela, esse lóbulo fica estimulado, então até ele desestimular... Até ele entender que está de noite. Então você vai avançar e o seu sono profundo vai lá quase na hora de acordar. Eu tenho alguns anos, bons anos, que eu tomei a decisão de até o celular eu deixo no silencioso, desligo. Mas se acontecer alguma coisa, eu vou saber de manhã. O ideal é deixar fora do quarto, carregando fora do quarto, não deixar na cabeceira. E no silencioso. Não ter televisão no quarto, não trabalhar em cima da cama com computador. Você trabalha na cozinha, trabalha no banheiro, trabalha na sala, mas não trabalha no quarto. O quarto... você tem que fazer o seu quarto, a pessoa que tem principalmente problemas em aprofundamento do sono, etc. O quarto é aquele ambiente bem tranquilo, e tem que você vai dormir, né? Só para dormir,
né? De manhã arruma a sua cama, limpa o quarto. Perfeito. E, eventualmente, os casados terem relação sexual. Mas, fora isso... Mas pode ter relação sexual de manhã também, né? Mas eu quero dizer que no quarto, muita gente traz o mundo para dentro do quarto. É verdade. Ah, mas é só uma televisãozinha. É televisão. Traz as coisas de longe. Do grego é longe. Para dentro de uma coisa que é um momento que o cérebro tem que descansar do mundo. Então você tem que criar um ambiente sem as coisas do mundo. Entende? Doutor Taio, eu queria terminar perguntando o que é o sonambulismo, se ele é transitório e se o caso dele requer tratamento, se ele é episódico, na verdade. O sonambulismo como doença é raro, ele não é frequente. Ele faz parte de um grupo de doenças que se chamam parassonias e ele não é frequente, né? Ele não ele realmente causa um distúrbio porque ele mexe na arquitetura do sono, a atividade muscular, que é o sonambulismo durante o sono, mesmo que coordenada, ela acaba atrapalhando a arquitetura do sono, etc. E isso faz com que a pessoa não durma bem. Mas a pessoa não sabe. Eu tive 2 episódios de Ela não sabe, mas o cérebro sabe. Tá. E o cérebro não descansa. Eu tive 2 episódios, um deles eu desci com roupa de dormir, lá no Rio de Janeiro, na praia de Botafogo, desci o elevador e fui tava no hall do coisa com a roupa de dormir curtinha. E o meu marido, na época, ele escutou o elevador sair, porque a gente estava na cobertura. E aí ele desceu correndo, me pegou lá embaixo, indo para a rua, e eu não me lembro. Isso pode ocorrer, às vezes você tem envolvido uma atividade de foco epilético, mas não nesse seu caso. Existe hoje um aumento dos casos de sonambulismo porque algumas drogas, como Zolpidem, por exemplo, se a pessoa abusa, ela facilita episódios de sonambulismo. Mas é uma doença também... Não foi nada disso, mas foi só esse episódio. O Zolpidem acho que é outro caso, é outra situação, é a droga que faz isso. No meu caso, não, foi uma coisa que eu tomei um susto. Sim. Mas então é um episódio, não é? É um episódio, e aí você tem como tratar também. Com algumas medicações você elimina quem tem esses episódios frequentemente, né? Entendi. Um ou outro isolado, principalmente crianças e adolescentes têm mais. Pode ter e isso não requer... não requer uma higiene do sono, uma psicoterapia, porque às vezes isso também converge com a pessoa estar muito nervosa, está muito agitada, está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, ou emocionalmente está comprometida, e isso acaba desencadeando episódios de parassonia. Enfim, que um deles é o sonambulismo. Mas tem outros, enfim, entendeu? Eu queria que você terminasse dizendo aqui para o nosso público suas principais preocupações com a insônia ou a falta de sono que está aumentando e as suas dicas para que a gente viva melhor e mais bem-humorado. Então, eu tenho uma preocupação, principalmente em relação aos jovens, do abuso de estimulantes. Então a pessoa não dorme bem e daí durante o dia, para ela ficar melhor, ela vai tomar um energético, ela vai tomar muito café, vai tomar medicações estimulantes. Fora os anabolizantes de academia, etc. Exatamente, os pré-treinos, né, com essas questões. Bom, isso vai ser um problema, porque o cérebro ele não pode ser forçado e funcionar, vamos dizer, forçado sempre, porque ele vai com certeza envelhecer mais rápido, entende? Então o sono é fundamental para preservar a cognição,
até a 7ª, 8ª década, ele realmente já tem vários aspectos do sono, como, por exemplo, que a gente citou, o sistema linfático, que estão diretamente relacionados à demência. E a questão das telas, que tem que haver uma disciplina. Que é algo da qualidade. E isso depende da disciplina, autodisciplina, né? Sim, então, sim. E os pais ficarem vigilantes em relação às crianças, né? Crianças e adolescentes quanto a isso, porque o que a gente está vendo de problemas de adolescentes com sono, e daí se confunde com um transtorno do déficit de atenção, mas na verdade é porque a criança ficou no celular e não dormiu, e daí ela não vai ter atenção durante o dia. Obviamente que ela não vai ter atenção durante o dia. Uma atenção sustentada, uma concentração. Sim. Então, há uma confusão aí entre o que é doença ou o que é falta de disciplina, falta de um sono reparador. Então vamos começar do começo. Sono, limpeza, jogar sono fora é saúde, tóxico. Um bom sono. Isso mesmo, Mônica. Obrigada, doutor Thail. Na próxima a gente vai falar sobre esclerose múltipla e depois sobre dor de cabeça. Dor de cabeça, que é outra coisa. Valeu, gente. Até mais.